Na Câmara de Vereadores de Pato Branco foi realizada a explanação sobre a abertura da temporada 2025-2026 nos recantos turísticos do município. O encontro contou com a participação de Cássio Lotti, proprietário do Recanto Silvestre, ainda do representante do Conselho Municipal de Turismo de Pato Branco. Vou antecipando, gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. O primeiro por todos vocês estarem me recebendo aqui hoje para essa conversa. O segundo, vamos ver se vai funcionar o passador aqui. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, não foi. Consegue ir passando para mim, por gentileza? Obrigado. Foi. Obrigado. Aí eu não me ajudei também, né? Então, o primeiro agradecimento aí ao Aneri Baggio, aqui representando o Conselho Municipal de Turismo, é o vereador Alexandre Zoc. Essas duas pessoas aí figuraram muito nos últimos meses, ajudando os recantos aqui de Pato Branco. Em um segundo momento, gostaria de agradecer ao presidente da casa, o vereador Lindomar Brandão, e a vereadora Tânia Kaminski. Nos últimos meses aí também foram muito solícitos em nos ajudar com relação à demanda sobre a Lei 6.445, de 10 de julho, que trata sobre a obrigatoriedade dos bombeiros civis nos recantos. Hoje eu estou aqui não para falar pelo Recanto Silvestre, mas sim pelos recantos de Pato Branco. Em especial, eu gostaria de mencionar alguns. O Recanto Ronsani, ele está localizado a 19 quilômetros aqui do centro de Pato Branco, sendo que o último quilômetro é uma estrada de calçamento. O Recanto São Francisco, a praticamente 20 quilômetros daqui, sendo que os últimos 3 quilômetros são de estrada de cascalho. Recanto Bose, logo na sequência, aí com quase 4 quilômetros de estrada de chão. E o recanto que eu sou proprietário, que é o Recanto Silvestre, ele está a 26 quilômetros aqui do centro de Pato Branco, sendo que os 6 últimos são de estrada de chão. Alguns fatos interessantes aqui sobre esses recantos, especificamente esses 4. No período de verão, nos dias mais quentes, a gente chega a receber mais de 4.000 pessoas por semana. Então, é um público que nos visita, que nos acompanha, que vem prestigiar o nosso espaço e o cuidado e zelo que a gente tem com o espaço que a gente possui. As redes sociais desses espaços, dos nossos recantos, elas somam mais de 1 milhão de visualizações nos conteúdos que a gente postou. Então, a gente está levando o Pato Branco, o turismo patobranquense, para várias cidades e vários lugares do Brasil. E eu consultei ontem, por curiosidade, quais são os lugares mais visualizados, que mais visualizam as publicações desses espaços. Nós temos visualizações na Itália, Portugal, Espanha, Argentina, Paraguai. Poxa, então é o mundo todo, é outro continente vendo Pato Branco. Vendo os atrativos turísticos que tem em Pato Branco. Recentemente, então, com a Lei 6.445, nós estamos trabalhando para a adequação a essa lei. Nós já fizemos a delimitação de áreas seguras de banho nos nossos recantos. A gente já fez identificação visual dos riscos que nós temos nos nossos espaços e estamos aí no decorrer dos treinamentos de brigadistas treinados em primeiros socorros, especificamente em resgate em água. Então, houve sim essa movimentação desta casa, gerando uma lei. Houve, claro, no início, todo um contratempo, um mal-entendido, e houve aí também, depois a vereadora Tânia, o vereador Brandão, ajudaram muito a gente chegar num ponto comum que fosse bom para todo mundo. A gente, inclusive, está aguardando a emenda a essa lei, que vai trazer isso para a realidade dos nossos recantos. Só que, em contrapartida, aqui do poder público, nós temos algumas situações atuais dos nossos espaços e acessos a eles que a gente precisa de melhoria. Por exemplo, o nosso recanto e o Recanto São Francisco e o Recanto Bose, nós estávamos sem energia de segunda-feira de madrugada até hoje de manhã.
Então, no meu espaço, eu não tenho energia, eu não tenho água, eu não tenho mais como usar banheiro, né? Então eu tenho que fechar o espaço. A gente não tem coleta de lixo nos nossos espaços. Não vai um caminhão de lixo lá buscar o lixo, a gente tem que se virar. E, poxa, vocês imaginem 4.000 pessoas numa semana gerando lixo. O pessoal que leva comida, leva bebida, gera lata, gera plástico, gera um monte de coisa que a gente precisa dar destino e não tem um caminhão de coleta que vai lá, apesar das solicitações já, né, à prefeitura. Vamos falar um pouquinho das nossas estradas, né? A gente está aqui olhando as alças de acesso, que é a saída do asfalto para entrar na estrada de chão de acesso aos recantos, não só o meu, mas dos outros também aqui relatados. A gente tem degraus de mais de 12 centímetros na saída. Então já chegou no nosso recanto carro com pneu furado, cortado, que não dá mais para aproveitar, com cárter rachado, já chegou carro que raspou o fundo e o cara estava todo preocupado para entender o que estava acontecendo. Buracos ali também nas alças de acesso. Os bueiros, essa é a situação dos nossos bueiros hoje. Tem bueiro entupido por causa das últimas enchentes, tem bueiros que estão desmoronando e invadindo a estrada. Eu estava conversando com o Baggio aqui no início. A semana retrasada, eu encontrei com um carro na estrada, estreita, num bueiro. O carro, para desviar de mim, eu estava com um trator, para desviar de mim ele caiu no bueiro. Então ele caiu com as duas rodas no bueiro, raspou todo o fundo do carro dele, a gente teve que tirar o carro de lá depois. E aí as estradas em si, né, as estradas de terra que levam até os nossos espaços. Então são estradas que são divididas com máquinas, com caminhões, e quando chove um pouco a mais da média, a gente tem as estradas nessa situação. Essas fotos são da situação atual da estrada, são agora, nas últimas chuvas. Então, a gente gostaria de fazer alguns pedidos, relacionado a isso, algumas contrapartidas, à movimentação que a gente está fazendo para se adequar, para oferecer um espaço melhor e mais seguro para as pessoas que nos visitam. O primeiro, é a melhoria das alças de acesso, para que nenhum dos nossos clientes, vamos dizer assim, e os próprios moradores não tenham seus carros danificados quando vão sair do asfalto para entrar na estrada de chão. A melhoria dos bueiros, aí vou relatar, a gente tem os tubos dos bueiros lá na nossa estrada, eles foram levados lá na metade do ano passado, eles estão lá ainda, os tubos do lado do bueiro. Eu acho que eles não vão se colocar sozinhos. Num futuro próximo, o que a gente espera é a pavimentação asfáltica. Então nós estamos falando que para atender os 4 principais recantos do município, a gente está falando de 10 quilômetros de pavimentação asfáltica. Não é um absurdo, no meu ponto de vista. O principal pedido hoje aqui é que seja dada sequência à emenda da Lei 6.445. Nós estamos a 16 dias dessa lei começar a valer efetivamente, passa o prazo aí de 90 dias dado ao poder público para que eles comecem as fiscalizações. A gente está fazendo a nossa parte, só que a gente não tem os bombeiros civis, como exige essa lei. E a emenda viria justamente para que os brigadistas treinados ocupassem esse espaço de salvaguardar as vidas das pessoas lá no nosso espaço. Então a gente acredita que essas melhorias elas vão beneficiar todos os visitantes dos recantos aqui de Pato Branco e os moradores dos locais também na zona rural, que estão lá vivendo toda essa situação todos os dias, para chegar até a cidade, enfim, para se locomover até suas casas. Aproveitando, aqui tem um obrigado, mas eu gostaria de aproveitar esse momento, junto com o Aneri, a gente fez, eu estou me colocando aqui, mas o Aneri fez o cadastro da cachoeira da Lemoa como atrativo de relevante interesse turístico, dentro aí da nova legislação do Estado do Paraná. Então, a gente gostaria de fazer a entrega desse protocolo ao vereador Alexandre Zoc, para que nos ajude e interceda por nós na administração do turismo estadual, para que isso a gente consiga trazer, inclusive, mais recursos aqui para o município, por ter um atrativo de interesse turístico. Da minha parte era isso.
a todos, boa tarde, presidente, todos os nobres vereadores. Já quero aproveitar, Biruba, temos reunião do Conselho de Turismo semana que vem de novo, vou encaminhar novamente o pedido, né, o convite para todos estarem presentes. Em relação a recursos, né, do governo do estado, sim, Brandão, foi lançada em junho desse ano um decreto estadual que se chama Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico do Estado do Paraná. Eu já encaminhei uma cópia para o vereador Brandão, desculpe, vereador Zoc, e na sequência a gente vai encaminhar todo esse material que entregamos em mãos aí para a Leandra, a gente vai encaminhar para todos vocês estarem cientes, né? É uma autodeclaração, uma declaração que pode ser feita via formulário, respondendo uma série de questionamentos que evidenciem a importância de um determinado atrativo, seja ele da iniciativa privada ou mesmo um espaço público, como relevante para o turismo do Estado do Paraná, que comprove fluxo turístico, que comprove que gera renda, economia, que ele toca todas as cadeias econômicas, né? Então, eu fiz a inscrição, meio que apadrinhei o Cássio aqui nesse processo, para chegar nas mãos da Secretaria de Estado do Turismo. Ali aparece na legislação a possibilidade de intervenção, destinação de recursos do Estado do Paraná, tanto para melhoria de acessos, quanto para promoção, colocar sinalização turística, aquelas placas de cor marrom, que são próprias, né, para turismo, que o turista, quando está na estrada, ele já vê essa placa, ele já se sente impelido a procurar por esse espaço turístico. E é peculiar a lei também, Brandão, porque ela menciona que podem ser feitos investimentos em áreas privadas, por meio de parcerias público-privadas, ok? PPPs. Obviamente que a gente precisa ter um marco legal no município, que a gente já tem, o marco legal das PPPs em Pato Branco. Eu não vi sair nenhuma ARIT, né, que é a sigla que eu estou trazendo, da área de relevante interesse, não vi sair nenhuma ARIT para áreas privadas. Eu fiz o cadastro de 2 áreas há 15 dias, em União da Vitória. Uma delas é um trecho de cerca de 30 quilômetros de estrada, que pega a Rota Sul das Cachoeiras e dá acesso a vários empreendimentos turísticos. E eu tenho a sinalização, depois que a gente entregou esse pedido nas mãos do secretário Paranhos, que é o secretário de Estado do Turismo, lá no gabinete, junto com os técnicos, né, com quem tem o contato direto, de que a promessa de que vai ser feito o asfaltamento desses 30 quilômetros. Não sei de que maneira, não sei com que recurso, não sei como, não sei quando, mas houve a garantia de que sim, será feito o investimento. Então, acho que Pato Branco pode se beneficiar muito disso. Eu falei assim, podemos encaminhar áreas privadas também, e o Paranhos disse sim, pode encaminhar área privada e vamos ver como é que a gente vai lidar. Nem ele não sabe ainda, não saiu nenhuma ARIT em área privada, mas eu acho que a gente precisa aproveitar o ensejo, né? Se ele diz que sim, como vai sair, aí não sabemos, né? Mas aí eu fiz o cadastro da área do Cássio, como um boi de piranha. Vamos ver o que vai acontecer. É para ser rápido. A de União da Vitória, que eu cadastrei 15 dias, já na semana seguinte já saiu o parecer favorável. E será feito o anúncio. Eles categorizam entre áreas de relevância. Se a área é categorizada, aceita, ela é categorizada em ouro, prata ou bronze. E aí vem a expertise. A gente tem que escrever de tal maneira que consiga convencer por meio da letra, né, a pessoa que está lendo e fazendo o julgamento dessa análise, de que vale a pena a gente acatar como uma área de relevante interesse. Eu imagino que a Cachoeira da Lemoa, 1959, primeira hidrelétrica ali no Rio Chupim. A gente tem a história de que ali se passava, né, de um município para o outro, pelo lajeado do rio, por cima das pedras, em 83, 84. A enchente levou todos os pedriscos embora, impediu o trânsito, né, mas é um espaço histórico-cultural do nosso município que tem que ser valorizado. E que bom que está na mão do Cássio, uma pessoa extremamente instruída, que está dando sequência. A propriedade é da família desde 1927. Né, então, antes mesmo da fundação de Pato Branco, já estava na família, ele é o bisneto do seu tato, que veio do Rio Grande do Sul e trocou a área inteira por uma dívida de um cavalo, né? Então, a história é bastante peculiar também. Mas acho que sim, Brandão, tem acesso a recursos do governo do Estado.